Lute como um soldado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 19 de novembro. Em 2 Timóteo, Timóteo estava enfrentando uma situação horrível. Milhares de seus irmãos e irmãs no Senhor estavam sendo mortos por um imperador romano chamado Nero. É claro que Satanás estava por trás dessa cruel perseguição aos crentes. Enfurecido por Jesus ter sido ressuscitado dos mortos, ele estava liberando todo o poder e fúria do inferno em seus ferozes esforços para destruir a igreja. Para nós, é difícil imaginar a perseguição e o martírio que os primeiros crentes sofreram durante aquele período de tempo. Entretanto, uma crise ainda maior enfrentada por Timóteo foram as deserções em massa que estavam ocorrendo. Para salvar sua própria vida, muitas pessoas estavam fugindo da igreja e retornando aos templos pagãos. O fato é que as crises só servem para revelar a genuinidade da fé das pessoas. Os eventos da perseguição revelaram que na igreja primitiva, muitos não estavam tão comprometidos quanto fingiam estar. Muitos abandonaram o Senhor, abandonaram a fé e voltaram aos seus antigos hábitos. Timóteo estava vendo isso acontecer entre os membros de sua congregação, até mesmo entre muitos de seus líderes. Muitos dos homens e mulheres de quem ele pensava poder depender haviam partido. Eles não queriam continuar associados a Timóteo e à igreja. Portanto, aquele foi um período muitíssimo difícil para os crentes de Éfeso e seu pastor. Foi em meio a esses desafios catastróficos que Paulo escreveu a Timóteo e disse: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A frase participa dos meus sofrimentos em grego nos diz algo muito importante sobre fazer a obra de Deus. Preste muita atenção a isso, porque se você estiver passando por uma provação difícil ao obedecer a Deus com sua vida, isso também se aplica a você. A frase participa dos meus sofrimentos provém da palavra grega sunkakopateu, composta por 3 palavras. A primeira parte é a pequena palavra grega sum, que sempre relaciona você a outra pessoa. É uma palavra que descreve parceria. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: "E nós, na qualidade de cooperadores com ele." A palavra sum é usada para significar cooperadores. A palavra cooperadores também provém da palavra ergos, que significa simplesmente trabalho. Mas quando as palavras sum e ergos são combinadas, como em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, a nova palavra descreve colegas de trabalho ou pessoas que atuam em parceria ao trabalhar juntas em uma tarefa comum. Trata-se de trabalhadores ligados e unidos uns aos outros em busca de um objetivo comum. Veja, não estamos trabalhando para o Senhor sozinhos. Em vez disso, somos seus companheiros de trabalho. Assim, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, é uma descrição da parceria com Deus e transmite a ideia de cooperar com Ele em nosso trabalho. Isso significa também que Deus está conosco, trabalhando na mesma tarefa ao mesmo tempo, cooperando conosco como nosso parceiro. Isso é exatamente o que Paulo tem em mente ao escrever que somos cooperadores com Ele. Ao analisarmos a frase participa dos meus sofrimentos, é imperativo você entender o uso da palavra sum nessa frase em grego. Porém, você precisa também entender as 2 partes seguintes dessa palavra triplamente composta. A segunda parte é a palavra grega kakos, muito conhecida, que mais frequentemente descreve algo vil, imundo ou perverso. Se tudo o que você estivesse fossem essas 2 primeiras palavras,
ela significaria tornar-se parceiro dessa situação vil, imunda e perversa. Entretanto, Paulo vai mais longe e usa uma terceira palavra grega, patos. A palavra patos também é bem conhecida. Normalmente descreve sofrimento, mas tem mais a ver com sofrimento mental do que físico. Essa era uma palavra perfeitamente adequada para Timóteo naquele momento, porque ele estava sofrendo de grande angústia mental como resultado dos eventos perturbadores que ocorriam ao seu redor. Você já esteve em uma situação tão intensa que pensou que sua mente poderia explodir? Ou já se sentiu como se pudesse desabar mentalmente por ser pressionado contra a parede sem uma maneira óbvia de escapar? Se a resposta for sim, você é capaz de se identificar com o que Timóteo estava passando no momento em que Paulo lhe escreveu. Considere os pensamentos que devem ter corrido pela mente de Timóteo. Nero estava matando muitos dos amigos e membros da igreja do jovem pastor. Como líder cristão de maior visibilidade, Timóteo deve ter se perguntado se os homens do imperador o matariam. E, se o fizessem, que tipo de morte especialmente terrível seria planejada para ele, o mais famoso cristão da cidade? Acrescente a todas essas preocupações a grande decepção que Timóteo sentia em função daqueles que haviam abandonado a ele e a igreja. E fica claro que sua mente poderia ter se sentido muito oprimida, subjugada e afetada. Foi por isso que Paulo lhe disse: participa dos meus sofrimentos, usando as palavras sum, cacos e patos, para apresentar seu argumento. Combinadas, essas palavras poderiam ser interpretadas da seguinte maneira: junte-se a nós como um parceiro, sum, e enfrente essa circunstância vil, horrível e cruel, cacos, na qual você está envolvido. E se precisar passar por um pouco de sofrimento, patos, para cumprir essa tarefa, prepare-se e vá em frente. Várias mensagens importantes para Timóteo estavam incluídas nessa única palavra. Em primeiro lugar, Paulo usou a palavra sum para fazer o jovem saber que não era o único soldado servindo ao Senhor. Embora Timóteo possa ter percebido emocionalmente que todos estavam abandonando o Senhor, essa não era a verdade. Na realidade, muitos crentes ainda estavam lutando fielmente a batalha da fé. Foi por isso que Paulo lhe disse: junte-se a todos nós como parceiro. Em segundo lugar, usar a palavra cacos era quase como se Paulo estivesse dizendo: sim, você está certo. É muito ruim lá fora e parece que as coisas estão piorando. Não há dúvida de que um problema terrível e ameaçador está diante de nós. Essa é a situação mais perversa que já enfrentamos. Em terceiro, ao usar a palavra patos, Paulo está dizendo a Timóteo para se preparar para uma luta e se tornar mais resistente. Um trabalho precisava ser feito, independentemente do tipo de atmosfera que o envolvesse. A obediência de Timóteo não poderia depender de circunstâncias boas ou más. Se as circunstâncias estivessem se voltando contra ele e contra os outros cristãos fiéis, era tempo de eles tomarem a decisão de qualidade de fazer o que fosse necessário para cumprir a tarefa. Se fosse necessário sofrimento para Timóteo realizar a sua parte em fazer avançar o reino de Deus, ele precisaria estar disposto a sofrer. Todo soldado cristão comprometido com conquistar um novo território para o reino de Deus precisa ter essa mentalidade. A verdade é que todos nós enfrentamos dificuldades de tempos em tempos, e querendo ou não admitir isso, todos nós já tivemos momentos em que o medo tentou nos envolver com seus tentáculos e tirar de nossa vida a vitória de Jesus Cristo. Na próxima vez, porém, em que o medo tentar agarrar você, lembre-se do que Paulo disse a Timóteo. Essa é uma oportunidade para você tomar posse do poder de Deus.
levantar-se para encarar a ocasião e superar todos os desafios no poder do Espírito Santo. Deus o está chamando a suportar dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, perdoa-me por ser tão despreparado e fraco em relação à minha fé e o meu compromisso com o teu chamado em minha vida. Ajuda-me a me tornar resistente no espírito para poder lidar com qualquer ataque que o diabo possa tentar fazer contra a minha vida. Lamento muito ter me dobrado sobre pressão, choramingando e reclamando que as coisas estavam muito difíceis, apesar do fato de o poder da tua ressurreição viver dentro de mim. Não quero perder mais um minuto sequer sentindo pena de mim mesmo. Portanto, eu te peço que me ajudes a me preparar, tomar posse do teu poder e superar corajosamente todas as situações no poder do Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou na vida? Qual é o principal desafio que você está enfrentando neste momento? O que você está fazendo para se tornar mais resistente no espírito para poder superar esse atual desafio em sua vida e avançar para um tempo de vitória? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.